conhecer bem e admirar bastante, e ver outras na plateia. Eu vou mediar aqui a conversa. Devia estar no começo, né, para acompanhar bem, mas não foi possível, porque houve um conflito aí. Eu vou falar 2, 3 coisinhas e daí eu acho que a gente pode abrir realmente para a conversa, que eu acho que é o que é mais enriquecedor. Então, só para vocês entenderem, a ONU Mulheres é a entidade das Nações Unidas que cuida da igualdade de gênero e do empoderamento das mulheres. Ela trabalha tanto no campo normativo, que é discutir essas normas e políticas globais, uma delas são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, como na parte programática de implementação junto aos governos locais, às empresas e à sociedade civil. Eu tinha trazido estatísticas, mas não vou passar, tá? Assim, a gente vive mais, a gente estuda mais em muitos lugares do mundo, né? A gente está na força de trabalho, mas a gente não está no topo, né? Graças a Deus há exceções, empresas onde a gente já está no topo, mas elas ainda são a minoria e, na média, a gente ainda é muito pouco e esse progresso tem sido feito muito lentamente. A gente não está aí nas decisões econômicas, né? Tem exceções, mas a gente pega um FMI que tem a número 1, que é uma mulher, que é Christine, mas abaixo dela são 23 homens. E há uma teoria que diz que você precisa estar no mínimo em 3 para poder fazer a diferença, né? E quando a gente pensa aí nos desafios do mundo, a gente sabe que a economia e o social têm que se fundir, eles têm que trabalhar em conjunto. E quando a gente vê esse tipo de cenário em ministérios da fazenda, em bancos mundiais, bancos de desenvolvimento, a gente ainda se pergunta a capacidade de enxergar as coisas sobre ponto de vista diferente. A gente falou aí, ganha menos, né? E a gente não quer que as nossas filhas enfrentem o mesmo problema. Eu tenho filhas, pelo menos, e eu quero que elas cheguem num estado diferente. E a gente também quer mudar um pouquinho as profissões que as mulheres escolhem e os homens escolhem, que eles realmente sejam livres para escolher o que faz mais sentido, que eles não sejam domesticados desde cedo, que algumas coisas são de menina e outras são de meninos, né? Então, quando a gente vê o número de engenheiras formadas no Brasil nos últimos 10, 12 anos, elas têm estacionado em 30%, né? É muito mais do que há 50 anos atrás? Mas a gente acha que muito dessa decisão pelas humanas e pelo biológicos e não por exatas é por um condicionamento desde pequena de olhar mais essas questões, né? E cuidar de pessoas, o humano e o biológico é tão importante quanto o exato, mas a gente também quer ver homens nessas profissões, né? A gente quer esta mistura, porque a diversidade é essa riqueza de termos grupos realmente diversos, né? Temos homens, mulheres, brancos, negros, héteros, homos, bis, conversando junto e falando. Então, o que esse estudo nosso mostra do ano passado é que, nos últimos 10 anos, pouca coisa tem mudado nas funções predominantemente masculinas e femininas. Na verdade, a tendência até é que um pouquinho mais de mulher nas femininas e um pouquinho menos de mulher nas masculinas, e nas mistas, que são as posições gerenciais, a gente está vendo algum progresso. O grande desafio nosso, acho que não só na questão da igualdade de gênero, mas em todas as outras, é como a gente vai andar mais rápido, né? Então, essa é a provocação. Para a igualdade de gênero, a provocação que a ONU Mulheres faz, né, e o convite que ela faz, mais do que uma provocação, é que a gente quer um planeta 50-50 em todos os aspectos, porque hoje já somos 50% da população no mundo, em alguns países somos até mais do que 50%. Mas a gente quer ocupar os espaços de poderes com 50%, né? A gente quer realmente oportunidades iguais. Então, a gente convida todo mundo por um passo decisivo pela igualdade de gênero. O contexto que a gente está vivendo é realmente de fazer o mundo mover mais rápido, e a gente, acho que o Ban Ki-moon fala, né, que nós somos a primeira geração que podemos erradicar a pobreza e nós somos a última geração que podemos solucionar a questão dos graus aí de aumentar a temperatura, né? Então, acho que a gente tem um grande desafio e para fazer isso a gente precisa mudar a lógica das coisas, porque senão a gente vai continuar evoluindo incrementalmente. E evoluir incrementalmente vão demorar 80 anos, 60, ou sei lá, e vamos morrer e não queremos isso, né? Mas mudar a lógica não é fácil. A gente pode ver do ponto de vista pessoal, né? Seja nas nossas decisões de compras, como que a gente faz as coisas, não é fácil mudar hábito. E lógicas institucionais, muito menos ainda, né? Porque elas tratam desse coletivo e de uma série de coisas que a gente faz. Então, só para vocês entenderem, o desafio para os próximos 15 anos que as Nações Unidas colocam junto com governos e empresas são esses 17 objetivos. O número 5 é a igualdade de gênero e ele está presente nos indicadores de vários dos outros objetivos, tá? Tem um aí bastante interessante que é o 10, realmente, que é a redução das desigualdades, que ele pode incluir uma série de outras coisas.
O Pacto Global é a entidade das Nações Unidas das quais as empresas fazem parte, ela desde o ano de 2000, e ela é a parceira da ONU Mulheres nos princípios de empoderamento que eu vou mostrar para vocês. É o convite realmente que as empresas participem do debate de direitos humanos, trabalho decente, anticorrupção e meio ambiente. Aqui é um pouquinho só para botar em contexto, porque a gente tem inúmeras iniciativas e elas se conversam, falam umas com as outras, mas desde o início do século XXI, você realmente tem esse entendimento que as empresas têm que participar dessa discussão de responsabilidade social e meio ambiental. Então, você teve a criação do Global Report Indicator, e empresas de capital aberto ao redor do mundo publicam seus indicadores socioambientais. Você teve a criação do Instituto Ethos no Brasil, você teve a criação aí da rede do Pacto Global que eu mencionei, você tem o programa do governo federal, o Pró-Equidade, Gênero e Raça, que a Avon, por exemplo, que está aqui na mesa, faz parte. Você tem os princípios de empoderamento das mulheres, do qual as 3 empresas aqui fazem parte. Você tem as empresas se unindo em grupos para discutir a questão, porque já que elas não estão avançando tão rapidamente como elas gostariam, então o que a gente pode fazer? A gente precisa pensar junto, não tem uma solução fácil. Então, tanto a Avon como a Unilever, como o KPMG fazem parte da Aliança para o Empoderamento das Mulheres, outras empresas como a Unilever fazem parte do Movimento 360. A gente tem procurado ter premiações para reconhecer as empresas que estão fazendo a diferença. Então, a gente tem aqui o prêmio UEPS, que nessa edição teve aí a Unilever e a KPMG sendo reconhecidas. Você tem o Great Place to Work, agora que avalia os melhores lugares para se trabalhar, colocando oficialmente a dimensão da igualdade de gênero, né? Eu sei que a Exame, que também é das 150 melhores, está discutindo a mesma coisa. Então, tudo isso é muito bom, porque tudo isso leva a gente realmente a convidar a assumir que o tema é importante e entender como que a gente vai progredir mais rápido. Por que os negócios se envolvem com isso? Porque é bom para os negócios, porque é bom para as economias, porque é a coisa certa a se fazer e porque tem cada vez mais legislação e cobrança social. E esses são, então, os famosos princípios. Eu pus aquele quadrinho ali embaixo, porque eu acho que quando a gente fala da questão de gênero no Brasil, a gente tem que falar da questão racial, tá? E aquele quadrinho muito pequenininho ali é para mostrar que no Brasil, quando a gente recorta estudos, as mulheres estudam mais, mas as mulheres brancas são as que estudam mais. Daí elas são seguidas pelos homens negros, depois as mulheres negras e depois os homens negros. Quando a gente vê a questão salarial, enquanto um homem branco ganha na média, acho que é R$ 1.700 por mês, uma mulher negra ganha 800, né? Então é uma diferença de 300%. Então, os princípios, eles têm várias diretrizes para você olhar para dentro e eles conversam com o Pró-Equidade, por exemplo, com a questão da dimensão da cultura, da gestão das pessoas. Então, você tem desde a importância da alta liderança estar comprometida com a agenda, né? Senão, eventualmente, quem está na base consegue fazer alguma coisa? Consegue, sim, mas não consegue mover a agenda tão rapidamente como poderia, né? Tratamento justo, aqui mexe muito nas lógicas institucionais. A gente tem, por princípio, tratar todo mundo igual. A legislação brasileira, a Constituição brasileira fala isso, né? Só que, eventualmente, algumas lógicas privilegiam um grupo em detrimento de outros. Então, as lógicas de promoção que incentivam o expatriamento, mas não dão condições para pensar em famílias que têm dupla carreira, né? Elas estão privilegiando, eventualmente, mais os homens, tá? Então, e isso tem outras lógicas, tem a lógica da contratação, tem uma série de coisas que pode privilegiar um versus o outro. Tem que promover capacitação, educação, e aí tem que ter um olhar voltado para a mulher. Então, a gente tem programas de mentoring, tanto KPMG como Unilever os têm, e provavelmente já falaram com vocês, e voltados para as mulheres, né? Você tem a questão do empreendedorismo, então muito me alegro ver que os grupos integram, porque as empresas podem olhar para dentro, mas elas podem olhar para a sua cadeia de valores. Então, os Estados Unidos têm uma política pública que obriga as empresas a comprarem acho que é cerca de 10% de empresas que são lideradas por grupos em desvantagens, tá? Então, com isso, você tem ONGs como a WeConnect, que certificam empresas de mulheres para elas poderem estar na lista de grandes empresas, principalmente as americanas, comprando, tá? Então, como que a gente incentiva esse empreendedorismo? E a gente tem vários estudos que mostram que as mulheres sim empreendem bastante no Brasil, mas elas estão nos negócios pequenos. Quando você faz o recorte do tamanho de negócio, elas não têm prosperado para se tornar uma empresa de mais de R$1 milhão por ano, por exemplo. Então, daí elas caem drasticamente. E tem uma série de coisas, e o network é uma dessas coisas que aparecem tanto para as mulheres dentro das empresas como para as fora das empresas. Você tem aí as grandes empresas
elas têm iniciativas voltadas à comunidade, então como elas podem agregar a perspectiva de gênero e medir, documentar e publicar, né? Se a gente não faz diagnóstico, a gente não sabe onde a gente está. Aqui é uma série de perguntas que eu acho que eu vou deixar uma apresentação depois com a Ana, ela pode compartilhar. E aqui são as empresas, então, signatárias. Ao redor do mundo são mais de 1.200 empresas. As que estão em verde, como a Avon, são as que são signatárias globalmente. E a Avon deve ir para a categoria aí das roxas, que são as que assinaram globalmente, como a Unilever, e também no Brasil. E depois você tem aí nas cinzas e nas azuis, que são todas as signatárias do Brasil. Então, somos aí 92, mas a gente ainda sente falta de empresas na educação. Eu gostaria muito de ver uma universidade assinando e o setor da educação participando mais. A gente ainda tem poucas da saúde e nesse setor eu já estou conversando com vários. Temos um Sabin, uma Abbott, mas esperamos ter o Albert Einstein, esperamos ter a Sanofi, né? A gente precisa. A área de educação e da saúde tem muitas profissionais mulheres e impactam muito a vida de homens e de mulheres. E eu acho que, para encerrar, que não ficou com o slide aqui, se a gente quer mover mais rápido e andar mais rápido, a gente precisa que todo mundo participe dessa discussão. Não só as pessoas apaixonadas pelo assunto como eu, mas homens e mulheres que, eventualmente, estão numa cultura mais machista e não pensam nesse assunto. Então, com isso, a ONU Mulheres, em 2014, criou o movimento He for She, Eles por Elas e Todos e Todas por Nós. Então, aqui a gente tem empresas que participam do comitê, as 3 empresas participam e tem feito várias iniciativas bastante interessantes. A gente tem na plateia pessoas que apoiam, como o Cláudio. Então, é isso, a gente precisa levar essa conversa para quem, eventualmente, não quer ter muito contato com essa conversa. E essa é uma conversa difícil, porque tem assuntos que todo mundo quer. Você fala de inovação, todo mundo quer falar de inovação, ninguém tem arrepio. Mas você fala a palavra gênero, por exemplo, já gera um certo mal-estar. E a gente vê, inclusive, aí nas políticas públicas, um certo retrocesso de não se poder falar a palavra. Então, com isso, eu encerro minha fala.